noite. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a lição hoje é a continuidade do capítulo 6, que é o Cristo Consolador e o Consolador Prometido e o Advento do Espírito de Verdade. Recapitulando, quando o Consolador Prometido, né, a lição, ela se desenvolve a partir do capítulo 4, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26 do livro de João. Então, no item 3, João escreve: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu vos pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. João então escreve essas palavras de Jesus. E aqui no nosso Evangelho, esta passagem, ela dá todo o respaldo para a revelação do Espírito de verdade. O Espírito de verdade, que o mundo não conhecia naquela época, e que seria enviado pelo Pai para ensinar e recordar tudo o que Cristo disse. Bom, nós podemos deduzir daí que na ocasião da revelação da doutrina espírita, o Espírito de verdade, como é anunciado aqui, ele viria com esta missão de anunciar a nova doutrina, a doutrina do Consolador. E é tudo novo nessa doutrina? Não. Ela vem clarear, esclarecer o que Jesus ensinou. Vem tornar e vai relembrar o que ele nos ensinou. Nós temos que ter em mente o seguinte: nós estamos falando aqui de 1860 a 1861, ou seja, mais de 18 séculos de cristianismo. Então, o cristianismo já nessa época havia sofrido todas as alterações, toda a influência da igreja, que tratou de alterar a base cristã por interesses outros, né, dominados pelo poder, pela ganância. Isso dispensa que a gente entre agora em detalhes. Mas o importante é a gente situar na história que nós estamos falando aqui, em 1860, e que chega a nós, conforme anunciado por Jesus e escrito por João, o momento da terceira revelação.
E esta revelação, ela vem ser anunciada pelo Espírito de verdade. E o anúncio de Jesus sobre este envio do Espírito de verdade que ensinará, foi enviado justamente, é o que nós podemos concluir, quando a humanidade estaria mais madura para receber esta revelação. O momento em que nós, seres humanos aqui encarnados, estivéssemos mais propensos, com mais conhecimento para absorver esta realidade que Jesus trouxe na ocasião 18 séculos atrás. E o Espírito de verdade, ele preside, portanto, a instituição do Espiritismo, que vem explicar o significado do que seria bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E explica sem véus, sem alegorias, sem dogmas. E traz à baila, como nós vamos ver aqui no decorrer da lição, a vida após a morte. E faz entender o sofrimento sob uma outra perspectiva. Não o sofrimento castigo, não o sofrimento imposto, mas o sofrimento decorrente das próprias ações do homem. Ele vem estender para nós o ilimitado, o infinito, porque a revelação trazida pelo Espírito de verdade, o que vem trazer? De que nós não iniciamos no berço, né? Nós temos um passado, este passado gerou todas as consequências que culminaram na nossa vida atual. Por outro lado, por que o Consolador? Porque não esgota aqui, a vida não acaba. E a visão da vida futura vem trazer essa perspectiva mais otimista e ao mesmo tempo mais racional. Então, continuando aqui no Evangelho, ele afirma, né, que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares, que conduzem à cura. Então esta é uma outra visão. O sofrimento é visto como remédio da alma. O homem compreende que merece sofrer, ou mereceu sofrer no momento, e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. Então esse é o grande alicerce da revelação trazida pelo Espírito de verdade, que é a doutrina que ela fundamenta a fé, a nossa fé. A fé passa a ter um alicerce concreto, onde nós podemos conhecer o seu começo e nós podemos sim ter uma perspectiva do futuro. Nós sabemos que tudo tem um objetivo
de progresso. E no caso aqui, falando em espiritismo, né, progresso do espírito. E desta forma, o espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, há 18 séculos, quando aqui a lição foi escrita. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, aqui termina essa interpretação de João, né, o que ele escreve, quando relata já este aviso de Jesus, de que nós naquela ocasião, vocês não estão preparados, mas eu vou mandar, vou enviar um Consolador, e vocês terão, aliás, compreenderão o que será dito aqueles que terão ouvidos para ouvir. Então ele já anunciou. E nós aqui temos, portanto, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que por sua vez veio noticiado em primeira mão pelo Espírito de verdade. Agora vamos ver quais são as instruções dos Espíritos sobre o advento do Espírito de verdade. Venho como antigamente, aqui é o Espírito de verdade falando, tá? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, então ele escreve aqui em Paris, em 1860, e ele diz: eu venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo como antigamente minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, olha que interessante, qual era a nossa visão até então? Era do Deus justiceiro, né? Do Deus que castiga, do Deus que julga, condena ou absolve. Aqui ele vem dizer aqui, o Deus bom, para não chamar, ele vai falar, eu vim trazer Deus bom, ele fala, o Deus bom, não aquele Deus até então interpretado, né, pelo catolicismo. O Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e como ceifeiro reuniu feixes em feixes, o bem esparso na humanidade disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, primeiro ele faz uma referência sobre o seu propósito, o Espírito de verdade. Que propósito é esse? De trazer de volta a verdade do cristianismo. Ele se refere ao convite a todos os que sofrem. Assim como Jesus falou com a sua doutrina consoladora que trouxe, falando a quem? Aos sofredores de toda a ordem. Então, assim como Jesus também, ele se dirigiu, no primeiro momento, aos desesperados, aos angustiados, aos injustiçados, aos esquecidos do seu tempo, aqui também, na terceira revelação, do Espiritismo, há esse chamamento. Então ele volta ao tema, vinde a mim,
vocês que sofrem. Perceberam? Então, volta-se a este tema. Bom, por outro lado, ele faz aqui uma retrospectiva na sua fala. Mas os homens ingratos, né, de tudo que foi dito lá atrás, antigamente, eles desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai. E estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Veja aqui que ele ressalta a impiedade dominante, tirana. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que já não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro, de maneira dura. Olha que interessante. Ele diz aqui: venho aqui, faço com que todos vocês relembrem do que Cristo falou há 18 séculos, né? Porém, não mais vocês vão ouvir a voz dos discípulos e dos apóstolos. E ele diz que o que vai ocorrer, né, nesta nova fase? De que forma vai se consolidar a nova revelação? Ajudando-vos uns aos outros. Que uns aos outros? Vivos e os que já estão mortos da carne. Então ele já anuncia aqui o quê? Que a doutrina espírita vai ter como alicerce o quê? As revelações, o auxílio dos espíritos desencarnados superiores. E é através desse, e ele já fala do intercâmbio, da mediunidade. Afinal de contas, como é que nós vamos ouvir, vamos interagir com o plano espiritual, que não pela mediunidade? E a voz que nós vamos ouvir são daqueles que já não estão neste mundo carnal. Por outro lado, também, ele fala, olha só quanta coisa que ele diz num parágrafo. Né? Olha quantas coisas que ele já passou. Da necessidade de nos ajudar mutuamente, ele já prenunciou que a revelação seria trazida até nós pelos espíritos desencarnados, e portanto aí, né, nas entrelinhas nós temos a mediunidade, tá? E agora a fé. Orai e crede, ele está dizendo aqui. Né? Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver como cedro. Ele diz o seguinte, ele diz o que aqui? Ele enfatiza a importância da vida, né? Quando se fala em provas, é a nossa condição aqui enquanto encarnados, que tem que ser valorizada, tem que passar a ser vista de uma forma produtiva,
com a nossa participação e responsabilidade sobre os nossos atos. E para nos apoiar, ele diz que nós devemos orar e acreditar. Continuando, ele vem a outra parte agora da lição, ele vai dedicar a dizer o seguinte, que a doutrina espírita, ele afirma que ela é uma iniciativa divina para com todos os homens. Com que objetivo? De conduzir os homens a Deus. Vamos ver o que ele fala. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Então ele afirma que as revelações trazidas na doutrina espírita tem o poder de iluminar o nosso caminho. E para isso é necessário que a gente acredite. E ele diz, homens fracos, acordem aí, porque vocês vão sair das trevas, se quiserem. Se aceitarem a doutrina, se deixar que esses ensinamentos iluminem seus caminhos. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza. O Espírito da Verdade falando. Para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vêm do céu, tombam no abismo do erro. Então, veja bem. Não obstante, né? Nós, naquela ocasião, ter tido a oportunidade de conhecer o que Cristo deixou, ter as Escrituras, o Evangelho, apesar de tudo isso, que seria a visão do céu, do que deveria realmente nos conduzir à vida majestosa, do ponto de vista espiritual, é o que dizer, que pena que eu tenho de vocês, que veem o céu e descem ao abismo. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Então ele chama a atenção. Vão, parem, acreditem, analise. Meditar e analisar. Ele não está dizendo assim, não, vocês têm que aceitar disso, porque essa verdade é imbatível. Meditai. Pondere. Pense. Avalie. Mas para isso tem que estar com o coração aberto, né? Ter a primeira fé, a primeira crença e deixar que aqueles ensinamentos se tornem claros. E analise. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Aí também é outro. Olha só, num pequeno parágrafo, olha quantos avisos, quantos alertas nos deixa o Espírito de Verdade. E assim, analise e não vão misturar novamente. Não vão ficar criando aí teorias, né, sobrepondo teorias, né? Abram os olhos, saiba separar o que é certo e o que é errado. O joio do trigo, ele já está pressupondo, né, com base no quê? No que nós fizemos há 18 séculos. Né? Ele tem que chamar a atenção. Abram os olhos. Separe as utopias das verdades.
lado, ele revela a compaixão dele para com as fraquezas e as misérias humanas. Ele diz que vem estender as mãos. Ele chega até nós, né, de coração aberto. Por outro lado, ele também, certamente conhecendo, né, nos conhecendo, já faz os alertas, todos. Antes que a gente se apodere desse conhecimento, né, misture de interpretação que tiver que dar, para sempre carregada de interesses próprios, né, vaidade, poder, assim, e depois sai disseminando por aí, né, sem nem benefício para ninguém. Então ele está já alertando, e ele diz, finalmente, essa é uma mensagem, repito, que ele ditou em Paris em 1860. E ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Aqui eu vou até fazer um... Todas as verdades se encontram no cristianismo. Ele não se baseia e não cita mais nenhuma fonte. Todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que nele enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo, que é acreditáveis ou nada, vozes vos clamam, irmãos. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Com relação a este ponto, eu gostaria de enfatizar, mesmo porque na semana passada eu tive a oportunidade de ler do livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel, uma lição que dizia que convite ao estudo, e baseava-se em palavras escritas por Pedro também. Ele escreveu: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. E o Espírito da Verdade, em 1860, já alertou: não basta acreditar, é necessário estudar, se instruir, se aprofundar, compreender. Aí, de outra parte, ele diz o seguinte: fora do cristianismo, porque o cristianismo já concentra toda a verdade pura. Ele já também dá esse alerta. Aí, voltando aqui no livro, sobre a necessidade de estudar, o Emmanuel, ele conclui essa lição muito interessante, assim. Ele coloca assim: procuremos alicerçar a fé na bondade. O que ele diz aqui, Espírito de Verdade? Que Jesus é o vencedor, ele venceu o mal. E nós, os homens, seríamos o quê? Nós teríamos que vencer o quê? A impiedade reinante naquela época. E hoje, infelizmente, também não está muito, né? Então, a impiedade. E o que Emmanuel diz aqui? Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Emmanuel nos escreve isso, acho que em 1940 e pouco, né? Quase 100 anos depois do que Kardec
passou aqui da mensagem do Espírito de Verdade. Na segunda manifestação do Espírito de Verdade, também ela foi dada em Paris em 1861, não, em Bordeaux em 1861. Ele se refere à dor. Então, nesta outra mensagem, a ênfase do Espírito de Verdade é em relação à dor. Eu vou resumir aqui, né, porque senão... Então, assim, ele... mas ele fala da dor como um meio de elevação, ao mesmo tempo e do mesmo modo como Cristo no Jardim das Oliveiras, ao chorar pela humanidade ignorante, que também foi consolado, não pelos amigos encarnados, mas pelos espíritos celestiais, os anjos. Então, o aspecto que ele vai falar nessa mensagem, Bordeaux, é exatamente com relação ao sofrimento, à dor, às vicissitudes. E ele vem afirmar o seguinte, que do mesmo modo como Cristo, no seu último instante, quando ele se recolheu no Jardim das Oliveiras, e aquela dor pungente, aquela dor dilacerante que Cristo devia estar sentindo naquele momento, e ele afirma, do mesmo modo, o consolo ao próprio Mestre Jesus veio de quem? Dos Espíritos Celestiais. Assim também, nós seremos consolados, amparados, acompanhados por Espíritos bons. Então, nesta mensagem, muito resumidamente, é isso que ele vem trazer para nós. Ele fala das provas, das dores, das vicissitudes, que todos os encarnados estão sujeitos. Aqui, ele deixa claro para nós que as provas, elas são inevitáveis e necessárias para a evolução das almas. Ao mesmo tempo, ele esclarece que todas as provações vividas de forma consciente, com fé, na vida espiritual, vividas de forma consciente e com fé, na vida espiritual, tudo será contabilizado em nosso favor. A luz substituirá a escuridão dentro de nós. Então, é o lado do consolo, percebe? Então, ele vem trazer aqui a notícia de como a doutrina espírita, ela vem para consolar, para nos consolar. Ele vem afirmar, ele vem falar disso nessa mensagem, da importância de nós passarmos pelas provações com fé, confiança, né, e fazendo o nosso melhor. Como? Amando uns aos outros, nos auxiliando, estudando a doutrina, trabalhando, porque, né, na prática do amor ao próximo, aí vem o trabalho, no próprio burilamento. Então ele me dá essa notícia. Então agora, para finalizar, ele vem aqui, ele lembra mais uma vez nesta mensagem de Bordeaux da necessidade de estudar também, de conhecer, de entender. É a fé raciocinada, né, gente? É a fé consolidada, sabendo porque nós estamos aqui, para onde iremos, né? Aqui também ele faz um chamamento para a importância da caridade, né? Ele afirma
que estes serão seus bem-amados, né? Aqueles que forem capazes de beber a fonte viva do amor, né? E quer que mesmo que trabalheis, né, na sua, cada qual trabalhe a sua argila, né? A fim de serdes os próprios artífices da imortalidade, da sua própria imortalidade. E ele vem aqui, e um bem interessante é que ele, aqui, já no cerne, já no anúncio, no prenúncio da doutrina, ele vem dizer justo o nosso ponto fraco, que a gente fica sempre de olho naquele que é rico, né? No mais rico, no poderoso, nas coisas, nas riquezas do mundo. E ele vem dizer aqui, lute, né, contra esses ciúmes contra os ricos, certo? Que ele fala aqui, ó, ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque as suas provas são mais perigosas. Então ele já traz também esse alerta, né? E na lição, na última mensagem, que já dá em 1863 em Ávila, ele fala sobre a humildade, né? Ele diz que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. E ele enfatiza dois aspectos: devotamento e abnegação. Ele diz que deve ser uma prece constante na nossa vida. Devotamento e abnegação. Sabedoria, ele afirma que a sabedoria humana está nestas duas palavras. Contrariamente à reclamação e revolta do homem contra os sofrimentos morais da terra. Que são o quê? Porque nós nos revoltamos contra os sofrimentos morais. Sofrimentos morais, assim como os sofrimentos materiais, são decorrentes do quê? Das nossas escolhas, da vida que nós escolhemos, dos atos que nós praticamos. E ele fala aqui, então os revoltados, né, devem o quê? Desenvolver a humildade. Aceitar esses sofrimentos morais. Ainda na prática do devotamento e abnegação, se nós praticarmos a abnegação, o devotamento, ele afirma que nós teremos o repouso para o espírito, né? Ele fala assim, para o espírito, por ser capaz de nos dar o sentido do dever cumprido. Por quê? É o dever cumprido. Então é fazer aquilo que a consciência nos manda. É fazer pelo outro melhor. Né? É não negar uma única oportunidade sequer e virar as costas enquanto podemos fazer o bem. E ele diz que isso dá o quê? Uma tranquilidade do espírito. Bom, e finalmente ele diz aqui que dever cumprido traz repouso, né? E o coração bate melhor, a alma se serena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está profundamente atingido. Então aqui também, olha a revelação. Ele vem falar para nós em 1863 e já falar, cuide do espírito que seu corpo responderá. Que o espírito perturbado, o espírito aflito, ele resvala no corpo, ele transmite para o corpo aquele desequilíbrio na forma de doenças.
Então, a gente já está avançado aqui na hora, gente, muito obrigado, espero... Vale a pena reler aqui, então. Nós hoje finalizamos o capítulo 6, tá bom? Muito obrigado, então podemos todos já para as próximas atividades.